Judaísmo foi a primeira religião monoteísta da história da humanidade, mais de 3.000 anos. Apesar de ser a menor em número de fiéis, cerca de 15 milhões, maior parte desses na América do Norte e Israel, é uma das grandes religiões abraâmicas, junto com o cristianismo e islamismo. Judaísmo é uma palavra de origem grega iudaismos, para o topônimo Judá. Segundo a tradição judaica, Deus teria realizado um pacto com os hebreus, tornando-os o povo eleito que irá desfrutar da terra prometida. Esse pacto se deu com Abraão e sua descendência e se fortaleceu com a revelação das leis divinas a Moisés, no Monte Sinai. Portanto, o judeu é indiretamente um membro da tribo de Judá, um dos 12 filhos de Jacó e patriarca fundador de uma das 12 tribos de Israel. De igual modo, a religião judaica é basicamente de caráter familiar. É nesse núcleo social que ela se preserva e se difunde, tendo em vista o caráter não messiânico do judaísmo. A sinagoga, o templo judaico, cumpre a função de reunir os fiéis para a prática de leituras dos textos sagrados, sob a orientação de um sacerdote. Ele é chamado rabino e não possui necessariamente um status social diferenciado que lhe dê privilégios. Apesar da existência de tribunais para a lei judaica, a autoridade religiosa recai sobre os textos sagrados, dos quais o Torá é o mais importante. Sua autoria é atribuída a Moisés e narra a origem do mundo, além de trazer os mandamentos e leis divinas. Por outro lado, vale citar que o judaísmo não é uma religião homogênea. A grosso modo, podemos dividi-lo em ortodoxos, que consideram o Torá como fonte imutável do saber divino, mas não seguem as leis rigidamente. Ultra-ortodoxos, que possuem tradições que seguem estritamente as leis sagradas. Conservadores, que veem atitudes e interpretações moderadas e de caráter reformista. Conheça mais nossa categoria de religião. O idioma litúrgico é o hebraico, com o qual se dirige a entidade absoluta do judaísmo, Javé ou Jeová, Criador onipotente, onisciente, onipresente de tudo que existe. Alguns dos sacramentos judaicos são a circuncisão Brit Milá, realizadas nos recém-nascidos do sexo masculino. O rito de passagem à maioridade Benar Mitzvah. O casamento e o luto Shivá. Dentre as datas mais importantes, destaca-se a Páscoa, quando se comemora a libertação do povo judeu no Egito 1300 a.C. Os sábados Sabat são dias especiais na religião judaica, pois são reservados à espiritualidade. História do judaísmo. O judaísmo começou quando Abraão foi ordenado por Deus a abandonar o politeísmo e migrar para Canaã, Palestina, em meados de 1800 a.C. De seu neto, Jacó, surgem os 12 filhos fundadores das 12 tribos que constituíram o povo judeu, o qual é escravizado no Egito, até serem libertados por Moisés, em 1300 a.C. Mais adiante, sob o reinado de Salomão, filho de Davi, surge o reino de Israel e o reino de Judá. Esses reinos irão sucumbir ao Império Babilônico e, no século I, aos romanos. Será em 1948, após o Holocausto que matou milhões de judeus durante a Guerra Mundial, que o judaísmo irá se fortalecer novamente, com a criação do Estado de Israel, o qual perdura até os dias de hoje. História do judaísmo. Curiosidades. O maior pecado no judaísmo é a idolatria. O conhecimento místico do judaísmo é chamado Cabala. O judaísmo considera judeu todos que nasceram de mãe judia, além dos que foram convertidos. Os chapéus utilizados nas sinagogas é chamado de kippá e representa o respeito a Deus. O judaísmo não é uma religião missionária, portanto, não busca a conversão de pessoas, como o cristianismo. Se inscreva no canal do Professor Sabichão, e deixe seu like, e o seu comentário.